Nessa aula, será abordado um dos problemas mais importantes de toda a análise combinatória, que é o denominado problema das combinações simples, cujo questionamento pode ser formulado de acordo com a pergunta a seguir: de quantas maneiras podemos escolher P objetos dentre N objetos distintos? Para exemplificar, vamos considerar uma situação onde eu tenha 5 objetos distintos que eu vou denominar de A, B, C, D e E, tais objetos. O objetivo é formar grupos com uma quantidade igual ou menor dessa quantidade. Digamos que eu queira formar grupos com 3 desses 5 objetos. Cada grupo de 3 objetos, digamos A, B e C, que é um subgrupo formado, nós podemos denominar como sendo uma combinação dos 5 objetos tomados 3 a 3. Mas assim como nós formamos a combinação dita ABC, nós podemos formar outras combinações. Observe que a ordem dos objetos escolhidos não caracteriza o grupo formado ou a combinação formada. A combinação ABC é a mesma combinação que A, C e B, por exemplo, que seria a mesma combinação que B a C. A ordem dos objetos não altera o grupo em si. O que altera um grupo ou uma combinação são os elementos constituídos nessa combinação. Então, se nós modificarmos um ou mais elementos, muda-se essencialmente essa combinação. Então, além da combinação ABC, nós podemos formar, por exemplo, a combinação ABD. Então, o questionamento do problema das combinações é o da quantidade de combinações que podemos formar, ou a quantidade de maneiras que podemos escolher os objetos formando as combinações. Então, neste exemplo, a pergunta que caberia é: quantas combinações de 3 objetos podemos formar a partir de um grupo de 5 objetos distintos dados? Ou quantas são simplesmente as combinações de 5 escolhe 3? Para representarmos essa quantidade, existem símbolos específicos. Por exemplo, para N objetos no total e os grupos formados com P objetos, a quantidade de combinações possíveis podem ser simbolizadas pela letra C de combinação, colocando as quantidades NP, separadas por vírgula, como um índice inferior. Este símbolo representa a quantidade de combinações que podemos formar dos N objetos escolhidos P a P, ou em grupos de P. Mas esse símbolo não é universal. Existem algumas variações que representam a mesma coisa. Nós podemos, por exemplo, representar, ainda usando a letra C, maiúscula de combinação, colocando N como um índice inferior e P como um índice superior. Como também podemos usar um outro símbolo denominado de binômio, que são os números NP, o N acima e o P abaixo, entre parênteses. Os símbolos variam, mas a ideia que eles representam é basicamente a mesma: a quantidade de combinações possíveis que podem ser formadas. Então, no nosso problema dos objetos A, B, C, D e E, onde nós estamos formando combinações de 3 desses 5 objetos, a quantidade de combinações possíveis vai ser dada nessa situação como sendo 5 escolhidos 3 a 3. Nessa videoaula e nas demais, será adotado a simbologia do binômio. Nós vamos representar a quantidade de combinações daqui para frente, sempre utilizando o binômio. Mas em algum outro material, algum outro livro ou algum outro vídeo, você pode ver esses outros símbolos usando a letra C de combinação. Muda-se apenas o símbolo, a ideia é sempre a mesma. Então, voltando ao nosso questionamento, qual seria o valor que esse símbolo representa? Qual seria o resultado do binômio que nós vamos chamar de 5 escolhe 3? Quantas são as combinações possíveis de serem formadas?
Bom, uma hipótese para chegarmos nesse valor é simplesmente escrevermos todas as possibilidades, todas as combinações possíveis. Nós temos, além de ABC e ABD, as seguintes combinações. Bem, aqui estão todas as combinações possíveis de serem formadas a partir de 5 objetos, tomados em grupos de 3. Como podemos contar, essa quantidade totaliza 10 conjuntos. Então, a quantidade de combinações de 5 escolhe 3 é dada como sendo igual a 10. Mas nós encontramos esse valor por meio da enumeração de todas as combinações. Em outra situação, com uma quantidade maior de objetos à disposição, ou mesmo quando a gente pode escolher uma quantidade maior de objetos formando os grupos, a quantidade de combinações podem ser grandes o suficiente para que nós não pensemos em enumerar cada uma delas para estabelecermos a contagem, porque esse processo pode ser muito pouco prático, dependendo dos valores de n e de p numa dada situação. Então, vamos aprender a encontrar esse valor por meio do cálculo combinatório, usando aquilo que nós já aprendemos nas aulas anteriores, especialmente o princípio fundamental da contagem e uma aplicação do princípio, que é a parte das permutações simples. Observe, quando nós vamos determinar a quantidade de grupos de 3 objetos, nós podemos pensar naturalmente que cada um desses grupos pode ser formado por um processo de 3 escolhas, o que está absolutamente correto. Então, ao formar o grupo, digamos, CDE, esse grupo foi formado porque nós escolhemos os objetos C, D e E para formá-lo. Então, quando nós vamos formar um grupo de 3 objetos, e nós temos, nesse caso, na situação do exemplo, 5 objetos à disposição, é claro que o primeiro desses objetos pode ser escolhido de 5 formas diferentes. Qualquer um dos 5 objetos A, B, C, D e E pode ser o primeiro objeto a ser escolhido. Ora, para cada um deles, nós temos 4 possibilidades de escolha do objeto seguinte, e para cada uma das possibilidades dessa segunda escolha, nós temos, evidentemente, 3 possibilidades para a escolha do terceiro e último objeto do grupo. Entretanto, o resultado 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60 contrasta com o resultado que nós havíamos encontrado de 10 combinações que poderiam de fato ser informadas. Mas o porquê desse contraste, dessa diferença entre os resultados obtidos? Nós podemos aproveitar o princípio fundamental e fazer uma pequena correção para compreendermos como esse resultado pode ser aplicado no cálculo do número das combinações. Observe que os 5 objetos possíveis de serem escolhidos na primeira escolha são qualquer um dos objetos A, B, C, D e E. Então, A, B, C, D e E. Para cada uma dessas 5 possibilidades, nós tínhamos 4 possibilidades na segunda escolha. Então, eu poderia montar aqui uma espécie de uma árvore de possibilidades. Não vou desenhar, porque senão vai ficar muito grande. E cada uma das 4 possibilidades da segunda escolha, vale lembrar, nos mostrava 3 possibilidades na terceira escolha. Então, digamos que o primeiro objeto escolhido tenha sido o objeto A. Então, eu posso montar com isso o grupo A. Para cada uma das possibilidades, nós tínhamos 4 possibilidades na segunda escolha, e uma das 4 possibilidades da segunda escolha, quando a primeira havia sido A, era o objeto B. Então, a gente tinha aqui AB. E uma das 3 possibilidades seguintes, quando nós tínhamos A e B já escolhidos, uma das 3 era o objeto C. Então, eu posso formar o grupo ABC. Mas observe, porém, que esse mesmo grupo ele é contado mais de uma vez na árvore das possibilidades. Porque quando nós escolhemos, digamos, o objeto C como sendo o primeiro, uma das 4 possibilidades na segunda escolha é o objeto A. E uma das 3 possibilidades na terceira escolha seria o objeto B. Então, nós teríamos ali CAB
como sendo mais um grupo dentro das 60 possibilidades. E, entretanto, o grupo ABC e o grupo CAB tratam-se do mesmo grupo. A ordem dos objetos não altera, não caracteriza o grupo em si, mas apenas a mudança de um objeto por um objeto diferente. Como os objetos em questão são exatamente os mesmos, A, B e C, C, A e B, a ordem deles não muda o grupo, ou seja, nós temos ABC, CAB, assim como, se o primeiro objeto escolhido foi B, o segundo poderia ser C e o terceiro poderia ser A, então BCA. O mesmo grupo ABC, que foi contado uma única vez lá no começo, ele está sendo contado várias vezes agora, no cálculo do princípio fundamental aplicado na árvore. Mas quantas vezes esse grupo especificamente ABC está sendo contado nesse cálculo das 60 possibilidades? Ora, ele vai ser contado uma vez para cada ordem dos seus objetos. Então nós temos aqui ABC, nós temos ACB, que eu poderia escrever aqui AC e depois B. Nós temos o CAB, o BCA, o CBA, ele vai aparecer na árvore em algum momento, CB, depois A, assim como vai aparecer também o BAC. B, depois A e depois o C. Então, nós temos que o grupo ABC, ele aparece uma vez para cada ordem dos objetos. Como são 3 objetos A, B e C, com 3 objetos, o número de maneiras de ordená-los, eu nem precisaria ter feito essa enumeração, porque nós sabemos que, para 3 objetos, o número de permutações simples é dado por 3 fatorial, como são 3 objetos distintos, ou 6 ordens possíveis. Então, não apenas o grupo ABC foi contado 6 vezes, mas qualquer outro grupo, que é uma combinação dos 3 objetos, digamos A, B e D, foi contado 6 vezes. Então, o grupo ABE também foi contado 6 vezes, e assim por diante, todos os grupos foram contados 6 vezes. Como nós temos 10 grupos aqui, se nós multiplicarmos 10 vezes 6, não há nenhuma incoerência, e aí nós encontraremos os 60 grupos que o princípio fundamental da contagem, num primeiro momento, dizia ser a quantidade de combinações. Mas a quantidade de combinações não é o valor multiplicado por 6, mas nós podemos pensar exatamente ao contrário. Para nós determinarmos a quantidade de combinações de 5 escolhe 3, nós podemos nos valer, sim, do princípio fundamental. Então, no primeiro momento, escrevendo as possibilidades de escolha de 3 objetos, eu tenho 5 possibilidades no primeiro, 4 no segundo e 3 no terceiro. Esse resultado 60, nós vamos dividir por 6 para chegar nos 10. E de onde vem o 6? Exatamente da permutação da quantidade dos objetos escolhidos. Esse número no denominador, ele sempre vai representar quantas vezes cada grupo ou cada combinação está sendo contada, levando em consideração a ordem dos objetos. Como no grupo a ordem não importa, então nós devemos dividir a quantidade do numerador encontrada exatamente por esse valor, para que aí sim, desconsiderando a ordem dos objetos no grupo, a gente tenha exatamente a quantidade de grupos possível de ser formada. Ou seja, 60 dividido por 6, então 5 escolhe 3, nos mostra 10 combinações possíveis.